Senhor. Amamos as obras que Tu fazes, porque o Senhor é Deus dos impossíveis. Em nome de Jesus, nesse amor que lhe dedicamos, crendo que o Teu amor tem nos alcançado. Então, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Senhor, que o Teu amor não deixe a nossa família perecer, não deixe a nossa casa perecer, não deixe a nossa fé desfalecer. O Teu amor nos constranja de tal maneira que não venhamos esquecer da Tua palavra. E esse amor nos alcance para nos sentirmos confiantes e seguros que só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em Teu infinito amor, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Graças a Deus, você pode sentar, fique à vontade na paz do Senhor. Lembrando que nós estamos na nossa terceira semana do estudo pela fé em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Continuando o estudo aí pela fé. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Continuando aí o nosso estudo pela fé. Quarta-feira passada nós vimos sobre o Elias, que viveu pela fé, literalmente, foi sustentado ali por Deus. Depois Deus enviou o improvável para sustentar o Elias, lembra? Nós falamos dos corvos, que eram carnívoros, mas trouxeram pão e carne para Elias. Depois Deus usou quem não tinha condições para sustentar o Elias. Como assim, pastora? A viúva não tinha condições, mas Elias tinha fé em Deus, e a fé em Deus foi necessária para as condições acontecerem. Amém? Então, quarta-feira passada nós vimos o viver pela fé, e hoje, continuando aí falando um pouco do Elias, se você vive pela fé, você tem que agir pela fé. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Se você vive pela fé, tem que agir pela fé. Amém? Tem que agir. E o agir é tomar atitude. Não adianta ficar falando, eu tenho fé, mas nada muda na sua vida. As coisas precisam começar a mudar. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Depois que Elias enfrenta os profetas de Baal, toda aquela situação, o povo entendeu que só Deus era o Senhor. Depois de 3 anos e meio sem chuva na terra, é tempo da chuva voltar a cair. Amém? Levante sua mão direita para os céus e diga: é tempo da chuva de Deus voltar a cair na minha vida. Amém? Continuando aí. Então, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e verteu seu rosto entre os seus joelhos. Então Elias, usado por Deus, orou para que não houvesse chuva na face da terra por 3 anos e meio. Não houve uma gota de orvalho. Tudo se tornou em sequidão. Vem o Espírito de Deus e fala: Elias, chegou o momento da chuva voltar. Elias chega diante do rei, depois de ter destruído os profetas de Baal, chega diante do rei e fala: olha, a chuva vai descer.
Adianta em sua vida, come, bebe, você tem que comer e corre logo para casa, porque já estou escutando o ruído de uma grande e abundante chuva. Só que, irmãos, é igual o dia de hoje, né? Não sei quem me ouve em casa, mas pelo menos aqui no Espírito Santo eu não vi uma nuvem para a história. Irmãos, esses dias tem feito tanto calor, e eu estou fazendo minhas coisas, às vezes eu olho para o céu assim, não vejo nada além daquele céu azul, aquele sol fortíssimo, né? Graças a Deus para nós aqui ainda está ventando um pouco, mas tem lugares que nem o vento chega. Irmãos, imagina que esse céu azul que a gente viu no dia de hoje, você está lá, olha para o céu, você não vê nada, você não escuta nada. Quem olhasse para o céu hoje ia falar assim, não tem nem condição de cair chuva aqui tão cedo. Imagina que os céus de Israel estavam daquele jeito, aquele sol, como diz o capixaba, tocando, aquele sol quente, e Elias, usado por Deus, fala, o rei, vai para casa, depois que você comer e beber, vai para sua casa, porque eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Só que Elias, irmãos, ele estava falando pela fé. É assim que nós temos que agir, irmãos. Nós não temos que esperar algo acontecer. Isso foi Deus que fez. Não, a gente tem que começar antes. Não, já estou vendo pela fé. Muda a sua história, porque eu já estou vendo pela fé que o meu Deus vai agir grandemente. Isso é agir pela fé. Se eu vivo pela fé, a minha palavra tem que condizer com a fé que eu estou vivendo. O Elias não podia falar diferente daquilo que Deus estava mandando ele dizer. E aí, olha o que acontece. Enquanto o rei vai para casa, né, pensando, será que vai chover mesmo ou não vai? Talvez numa dúvida que era até normal que acontecesse. Poxa, 3 anos e meio sem cair uma gota de água. De repente, vem um profeta e fala que vai chover muita chuva, aquela chuva abundante de escorrer a estrada. Ele foi para casa, só que o Elias, ele tomou uma atitude que o levou diante de Deus. Ele subiu de novo no Carmelo, e o que aconteceu? Ele foi orar. Ele não ficou olhando para o céu para ver se a nuvem estava lá, ele não ficou olhando para o céu para ver se a chuva vinha, se o céu estava ficando preto, se tinha barulho de raio, de trovão. Não. A Bíblia declara aí, vamos ler mais uma vez, versículo 42, que Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Ele abaixou lá e enfiou a cabeça entre as pernas ali, num momento de comunhão com Deus. Senhores, que a gente, enquanto outros estão, entre aspas, comendo e bebendo, a gente tem que estar diante de Deus. Isso é um dos pilares de agir pela fé. Poxa, feriadão igual hoje, né? Era para a igreja, né? Ter a consciência, não, é dia de eu buscar pela minha família. Mas o conceito da família não está se perdendo tanto, que as pessoas estão vivendo os dias como se fosse comum, como se não houvesse o ruído de uma grande chuva para acontecer. Mas não é uma chuva física, lógico, a gente anseia pela chuva física, mas é uma chuva espiritual, uma chuva de avivamento, uma chuva de mudança, uma chuva de oportunidade, uma chuva de mudança de pensamento. As pessoas não estão mais esperando a chuva, estão tão acostumadas na sequidão, que elas não estão escutando o barulho espiritual da chuva chegando. E tem hora, irmãos, que a gente tem que fazer como Elias fez. Falar pela fé, mas ir buscar a Deus. Você percebe que o Elias fez o quê? Enquanto o rei foi comer e beber, Elias, não, eu vou buscar a Deus. Irmãos, tem muito membro da sua família hoje, eu tenho certeza disso, que tem muito membro da sua família hoje que está comendo e bebendo na churrascada, talvez uma hora dessa. Mas você está aqui buscando a Deus. Tenho certeza que tem muitos que estão vivendo uma vida sem se preocupar com a eternidade. Mas você está se preocupando. Você é o Elias da sua casa. Você é o Elias dessa geração, que não pode se acostumar com o tempo da sequidão, não. Você tem que olhar e ver com os olhos da fé aquilo que ninguém está vendo. Você
tem que olhar com os olhos da fé, focados na palavra de Deus, e olhar e ver uma pessoa que talvez está se perdendo no mundo das drogas, se perdendo na prostituição, se perdendo no desânimo da vida, se perdendo nas doenças, na depressão. Você tem que olhar aquela pessoa não como um coitado. É errado fazer isso. Ai, tadinho de fulano, não faz isso não. Tadinho é filhote de rato que nasce. Você já sabe até o ditado, né? Tadinho do pobre filhote do rato, está estelado. Não tem que ter esse tipo de sentimento pelas pessoas. Não, a pessoa não é um coitado, é uma pessoa que está atormentada por uma visão errada. Está vendo a sequidão em vez de ver a chuva. Então você precisa enxergar como Elias estava enxergando o barulho da chuva chegando. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e enxergá-la como? Se ela está desempregada, eu já enxergo ela trabalhando numa boa empresa, com a carteira assinada, com um bom salário. Isso é o olho da fé, irmãos. É o olho da fé. Você já tem que enxergar você morando numa boa casa, tendo uma família, né, que serve ao Senhor. Ah, pastor, mas ninguém quer saber de compromisso com Deus na minha casa, não. Você quer? Elias era o único que tinha compromisso aqui. Mas se você for olhar a história, nem o povo de Israel queria buscar mais a Deus. Nem o rei de Israel, que tinha que ser o primeiro a buscar a Deus, não estava buscando mais. Eles já estavam se inclinando a Baal, servindo a Baal, construindo templos para Baal. Ninguém queria saber de Deus, mas tinha um lá que queria, com Elias. E foi suficiente, irmãos. Para Deus é suficiente. Quando Jesus ele assemelha a fé com um grão de mostarda, ele está se referindo, não é que o grão vai fazer diferença, mas às vezes o pequenininho que você não presta atenção, né, que você acha que a fé é pequena, é a fé que é suficiente. Só tinha Elias lá contra todos os profetas de Baal. Está no meio dessa história que a gente está lendo, nos versículos anteriores, em casa você lê depois. Estava todo mundo lá, Baal, e Elias de cá, só o Senhor é Deus. O povo estava ali dividido entre dois pensamentos. Não sabia se ia buscar Deus porque o Elias estava ali, não sabia se buscava Baal porque os profetas estavam ali. O povo estava todo dividido. Mas quando Elias se posicionou e falou, é Deus que vai responder com fogo, e quando a palavra de Elias, na hora de orar a Deus, fez o fogo de Deus descer, o povo se posicionou. Às vezes o que falta é a palavra da nossa boca. Mas muitas vezes a gente está buscando a Deus, mas quando sai do ambiente, né, vou botar religioso, a pessoa começa a falar diferente. Ah não, porque eu já estou cansado. Ah não, já aconselhei tanto fulano a mudar de vida. Não, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Às vezes você fala para a pessoa, entra aqui e sai aqui. Às vezes só entra, nem sai. Porque se saísse, pelo menos limpava os ouvidos e a pessoa entendia. Ah, mas eu já falei tanto, fulano, vou para a igreja, fulano, seja mais responsável. Funcionou? Às vezes não vai funcionar, não. Porque a pessoa está querendo ver de você uma postura, como viram do Elias. Falar todo mundo fala. Diz o Senhor que se a gente não clamar, até as pedras podem clamar. Falar até papagaio fala, irmãos. A gente precisa assumir a postura pela fé. Se eu estou falando que Deus ele vai fazer, eu não posso pensar nem sequer falar diferente. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Qual é a palavra que saiu da boca de Elias? Só o Senhor é Deus. Se você voltar no versículo 39 aqui, volta no versículo 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Não adianta a gente ter uma postura religiosa na igreja, mas se lá fora a gente tem uma postura diferente. Não adianta eu falar aqui, não, pela fé essa porta de emprego vai sair. Aí eu chego em casa, acho que esse emprego não é para mim, não, acho que não é vontade de Deus, não. Você não está agindo pela fé. Você está recuando de algo que Deus colocou no seu coração que Ele está querendo te dar.
Mas o medo de perder é tanto que às vezes você acaba falando contra a palavra de Deus. A Bíblia diz: se você determinou algum negócio, você tem que ficar firme. A luz vai brilhar no seu caminho. Elias não mudou a postura dele porque 99,9% das pessoas tinham decidido buscar Baal. Ele ficou firme. Ele não mudou a postura dele porque o rei de Israel ordenou que as pessoas servissem a Baal e não mais a Deus. Elias permaneceu firme, correndo o risco até de morrer, porque ele sofreu ameaça de morte. Só pelo fato dele ter determinado que não ia chover e as coisas começaram a acontecer, ele começou a ser perseguido. Ele fugiu para o deserto. Mas a postura dele não mudou. O que acontece? Diante da perseguição, muitas vezes a nossa postura muda. Infelizmente, nós entramos numa batalha, a nossa postura automaticamente muda. Como? Medo e desespero. Tudo que o diabo gosta, um prato cheio, perfeito. Ai Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí vem uma luta, ai meu Deus. E cadê o Deus, o Senhor é Deus? Irmão, se a gente não praticar, a gente nunca vai viver. A gente tem que praticar. Se a gente ficar com medo da reação do inimigo, a gente vai ficar estagnado. Tem gente que entra nós estamos já chegando descendo. Hoje eu estava conversando com o pastor amigo meu das decorações de Natal da igreja. Né? Já está descendo, está na boca. Mas você olha aí nas vitrines, já está tudo iluminadinho, já preparando para o Natal. Passou o 25, já estão se preparando para o ano novo. E é muito rápido. Muito rápido. Então, você tem que mostrar a sua postura. Se é Deus, é Deus. Eu não posso mudar a minha visão de fé pelas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Elias tinha essa visão. Vamos continuar aí. Nós paramos no 42, né? 1 Reis 18, 42. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os joelhos. Ele foi buscar Deus. 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Vamos parar um pouquinho aqui, ó. Não há nada. Se nós formos olhar a visão humana, não há nada. Não há uma sombra de mudança na vida de ninguém. Não há uma sombra de esperança no governo. Não há uma sombra de esperança em alguma coisa na nossa história. Mas aí, olha o que o Elias disse para o servo dele. Ainda no versículo 43, finalzinho. E disse: não há nada. Então disse Elias: torna lá o quê? 7 vezes. Insistência, irmãos. Tem gente que desiste na primeira tentativa das coisas. Eu fui lá buscar o emprego, não consegui. Desiste. Fiz uma oração por alguém na minha casa, não funcionou. Parece que quando eu orei, a pessoa piorou. Desiste. As pessoas estão desistindo muito fácil. Como eu falei, entra ano e sai ano, a pessoa continua do mesmo jeito. Tem nada para contar. Como eu falei, Natal está aí na boca. A gente falta aí menos de 40 dias para a gente entrar no novo ano. O nome já diz: ano novo. Mas a pessoa vai entrar muitas vezes com atitudes velhas, com plantações velhas. O que ela vai receber? Nada. Aí já começa o ano. Ai Senhor, o ano mal já começou e eu já estou todo perturbado. O ano mal começou, já começou as batalhas. Irmãos, coloque-se na postura de homem e de mulher de Deus, de quem vive pela fé. Eu já começo a trabalhar o ano novo, irmãos, no mês de julho. Eu já começo no segundo semestre, entrou julho, que é o segundo semestre. Eu já começo a todas as pregações que você pegar e entrar lá no YouTube e olhar todos os cultos de quarta e domingo, você vai ver que eu estou sempre falando no final do ano. Você
Vai lá olhar todas as mensagens, é um incentivo para a pessoa trabalhar agora, ela virar um ano de uma maneira nova. Porque imagina que você vai morar numa casa novinha, aí você vai querer carregar mobília velha para a casa nova? Imagina, eu sempre falo, um porcelanato na casa novinho, você vai botar aquele tapete velho de tirinha? Pelo amor de Deus, irmão. Aquele quarto todo embaçado, gesso rebaixado, você vai colocar aquela cama velha lá, que está toda pregada e repregada? Não diz. Aí imagina aquela sala ampla, aquela sala iluminada com o sol da manhã, aí você põe aquele sofá todo arrebentado, tem tanto buraco, você coloca um monte de coxa velha, agora a moda é manta, né? Essas mantas peludinhas no sofá, de tigre, de oncinha, de papagaio, para disfarçar os buracos que ali estão. Irmão, não condiz. Se é algo novo, é vida nova, atitudes novas. A pessoa já começa o ano murmurando. O que ela vai ter o ano inteiro? Dificuldade. Porque a primeira semente dela foi o quê? Ai, já começou difícil. Se ela não adotar uma postura nova, por isso que eu falo, eu começo já em julho, enfiando na cabeça, ela tem que mudar a atitude. Ela sempre vai, ano após ano, vai ficar repetindo o ano, e não vai viver nada novo. Aí sabe o que acontece com as pessoas dessas? Vivem frustradas, cansadas, sobrecarregadas, sem esperança, não é motivada em nada. Vamos fazer? Não quero, cansado. Porque já não tem esperança mais. E isso precisa mudar, irmãos. Isso aí é Baal. Baal quer que você se incline diante de tudo quanto é dificuldade que tem na vida. Faça você se esquecer de que só o Senhor é Deus. Ele quer botar tanto problema na sua vida que vai chegar um ponto que você só vai enxergar o problema. Como o povo de Israel só enxergava Baal. Ninguém enxergava Deus mais. Nem o rei enxergava Deus mais. E tem muita gente assim, ó, que é de Deus, mas só está enxergando Baal na vida. A gente precisa mudar a postura. Torna lá 7 vezes. Vai. Foi uma no teu século? Vai 2. Vai 3. Aqui está um simbólico de 7. Mas se for necessário você ir 50, vai. Porque às vezes você vai 49 sem fé. Mas se você for uma vez com fé, já vale a pena. Já vale a pena. Nós temos campanhas na nossa igreja, a nível Brasil, né? De quarta-feira, campanha da Rosa. Aqui esse ano não teve na igreja não. Mas alguns anos atrás teve a campanha da Rosa consagrada. A gente traz as rosas, coloca no altar, não é artificial não, é rosa mesmo. A pessoa leva para casa. Irmãos, eu já cheguei na igreja no ano de 2002 com essa campanha. Era uma coisa assim, fenomenal. Eu vi as pessoas levando aquela rosa bonita, grandona. Irmãos, na outra quarta, a bicha voltava seca, esturricada, quebradiça. Tinha algumas que voltavam só o talo. Pastor, eu recolhi as folhas, flor, porque no mesmo dia, ela saiu da igreja bonita. No mesmo dia que chegou na minha casa, no outro dia amanheceu já ruim. De tanta maldição que tinha na família. Mas aí, onde que eu quero chegar? Pastora, mas a rosa de uma semana para outra murcha. Tinha a rosa que voltava tão bonita como foi. Testemunho. Mas aí, irmãos, onde que eu quero chegar? Aí a gente faz praticamente todo ano, a gente faz essa campanha. Eu cheguei numa determinada igreja, e eu lembro que a obreira, não aqui não, né, irmãos? Outra cidade. Eu lembro que eu cheguei numa determinada igreja, já era, acho que a 5ª igreja que eu estava pastoreando. Eu cheguei com os obreiros e falei, olha, nós vamos começar na quarta que vem, campanha da Rosa consagrada. A obreira, velha de casa, irmão, já era convertida desde a época de Moisés. Né? A gente chamava ela de parteira de Moisés, porque ela era bem antiga na obra. Ela virou para mim, de novo, pastor?
poderosa na igreja. O povo já está saturado. Mas não era o povo, era ela. Ela estava cansada. Mas não é porque era a campanha da rosa, ela já estava cansada de tudo. Por quê? Porque ela só estava enxergando barraco. Só estava enxergando o céu sem nuvem. Só estava enxergando o silêncio. Ela não conseguia ouvir o barulho de Deus trabalhando. Eu virei para ela e falei assim: minha irmã, a senhora precisa fazer um compromisso com Deus. Na hora ela faz, me bateu, né? Tipo, quem é você? Uma menina, que na época eu era novinha, nem mãe eu era, né? Eu já sou muito tempo. Eu falei com ela: a senhora virou religiosa. A senhora está tanto tempo na igreja, tanto tempo na função, que a fé está acontecendo diante dos seus olhos, ela não consegue enxergar mais. Consulte seu coração. Na hora ela ficou muito brava, eu vi o bico dela, ferruscou a cara. Passou uma semana depois, ela veio falar comigo: pastor, aquele dia deu vontade de pegar a senhora e bater. Mas depois eu entendi que eu precisava mudar a minha visão. Quando ela mudou a visão dela, as coisas dentro da casa dela começaram a acontecer. Você tem uma ideia, a casa dela quase pegou fogo. A menininha que ela tomava conta quase botou fogo na casa, né? A gente chamava a menininha de só Deus. Porque ela dormiu num sono pesado. Essa obreira dormiu num sono pesado. Foi naquela semana. Ela fez uma limpeza de coração, entendeu? Naquela semana. A menininha tinha uns 5, 6 anos, né? Camilo, o nome dela. Camilo, só Deus. A gente falava assim. E essa menina botou fogo dentro da casa, queimando espuminha de sofá. Irmãos, a gente sabe que sofá é algo inflamável, que é espuma e borracha, madeira. Ela botou fogo, o sofá queimou, irmãos. Ela morava numa casinha bem baixinha, eternite bem baixinho, bem precário mesmo. Diz ela que ela não sentiu o cheiro de fumaça. Diz ela que acordou, gritou para a menina: só Deus! Quando ela gritou só Deus, o vizinho escutou, veio e apagou o fogo. Olha o livramento que Deus deu para ela. Então, às vezes, a gente está tão saturado no dia a dia que a gente não percebe que às vezes aquilo que está se repetindo no dia a dia é algo que Deus quer transformar na sua vida. Talvez aquela palavra que você acha repetida, talvez aquele louvor que você acha repetido, talvez aquela oração, aquela campanha, aquela palavra que um amigo te dá, você acha tão normal, repetitivo, é aquilo que vai te livrar. Vai lá uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E olha aqui, 44. E sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e disse a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não. Mas tinha chuva, igreja? Imagina, uma nuvenzinha vindo lá, né? A praia aqui atrás. Aqui atrás, né? Aqui atrás. Você olha para a praia assim, né? Para quem está em casa, nós estamos quase à beira-mar. Aí você olha para trás, uma nuvenzinha minúscula. De longe você vê, parece a mãozinha de um homem. Irmãos, não ponha limite, nem tamanho naquilo que Deus vai fazer de grande na sua vida. Pode ser uma palavra. Lembra do centurião? Jesus, uma palavra que o Senhor disser: o Senhor nem precisa entrar dentro da minha casa, mas uma palavra que o Senhor disser, meu criado lá vai ficar curado. Uma palavrinha, que às vezes é o que você está precisando. E talvez a palavra-chave para você hoje pode ser a fé. Talvez a palavra-chave para você hoje seja muda. Talvez a palavra seja confie. Talvez a palavra seja renova. Deus está te dando uma palavra hoje. O que você precisa fazer para enxergar, nem que seja pequenininho, a grandeza de Deus?
Primeira palavra que o Elias disse para Acabe: já estou ouvindo o barulho da chuva. Lá não tinha nem nuvem no céu, mas pela fé ele já estava ouvindo. Meu irmão, pela fé você já tem que ouvir o testemunho da sua família. Amém? Ele disse aqui: agora vai, porque está vindo aí, ó. A chuva vai ser tão grande que ela vai te pegar no meio do caminho. Mas no céu só tinha uma nuvenzinha, do tamanho como de um. Então não limite aquilo que Deus quer fazer, né? Talvez sua palavra-chave de hoje seja anima-te. Anima-te nas coisas do Senhor. Deixa o cansaço do corpo para descansar na cama. Não leva isso para a sua vida espiritual, não. Amém? 45. E sucedeu que entrando, na hora que ele entrou no carro, o que aconteceu aí, igreja? Os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os ombros, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então, meu irmão, fique na bênção. A chuva de Deus vai te alcançar, mas que você esteja preparado para ela. Amém? A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Você não precisa correr atrás da chuva. A chuva te alcança. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar por quem está em casa. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, abre o teu coração agora. Senhor, se estamos vivendo pela fé, assim temos que agir também pela fé. Elias foi um homem que, em toda a extensão de sua palavra, até nos momentos difíceis, foi a fé que o salvou. Ah, meu Deus, viver pela fé exige atitudes pela fé. Viver pela fé, meu Deus, é viver naquilo que a tua palavra está nos dizendo. Os nossos olhos podem não estar vendo nada, mas o nosso coração tem que sentir e a nossa boca profetizar. Eu já ouço o barulho do testemunho. Eu já vejo vindo, mesmo que seja pequenininho, um fio de esperança. Eu já vejo a libertação chegando pela fé, meu irmão. Logo que agiu pela fé, ele viveu um milagre pela fé. Porque, irmãos, agir pela fé é determinar uma mudança de vida. Agir pela fé é determinar um acontecimento, um milagre. Qual será o seu? Será uma mudança? Será um milagre? Será um acontecimento? Senhor, eu não estou vendo nada mudar dentro do meu trabalho. Senhor, eu não vejo nada mudar na minha vida. Senhor, eu não estou vendo nada mudar dentro da minha família. Então determina esse acontecimento. Eu já ouço o barulho da mudança. Eu já vejo a mudança chegando, ela vai me alcançar. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela vem e me alcança. Não preciso correr atrás dela. Ela vem e me alcança. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouça Deus te falar. Nunca determine a grandeza do tamanho do milagre por algo que você vê. Mesmo que seja pequeno ou não. Mesmo que você veja pequenininho ou não esteja vendo nada. Nunca coloque tamanho ou limite naquilo que Deus está fazendo. Ele age no oculto, ele age no sobrenatural, ele age de maneiras que ninguém imagina. Porque só o Senhor é Deus. E se Ele é Deus, então serviu. Sirva a Ele com integridade, com verdade. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima do Senhor necessita crer que Ele existe. Você não chegou aqui para apenas um culto. Você não veio só visitar a igreja. Você não veio ouvir a palavra do pastor.
Você veio ouvir Deus falar ao teu coração. Sobe uma, suba 7 se necessário, mas veja, ouça, venha agir pela fé. Determine uma mudança, determine um acontecimento, determine um milagre na sua vida. E esta bênção que a palavra de Deus me direcionou, essa bênção, ela virá e ela vai te alcançar aonde você estiver. Talvez o lugar que você mora seja o pior. Talvez você diga: minha família é a pior, meu trabalho é o pior, mas pelos olhos da fé, eu vivo no melhor de Deus. Eu vejo o melhor de Deus. Eu ouço o testemunho do melhor de Deus. Mude a sua mentalidade. Mude o teu coração. Mude os olhos no qual você tem enxergado. Porque Jesus, ele declarou, e eu quero encerrar essa oração dizendo isso. Jesus declarou: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aonde você anda vai ter luz. Você vai ser iluminado. Você não vai andar em trevas, você não vai tropeçar. Você vai ver onde você vai estar pisando. Mas se os seus olhos forem maus, dentro do seu corpo vai haver densas trevas. O corpo não é só o físico, não é só o corpo natural, mas sim o espiritual também. Se os seus olhos forem bons, você vai ver a chuva de Deus chegar para você na terra seca. Se você olhar com os olhos da fé, você vai ver essa chuva te alcançando e molhando a terra seca. Se você agir pela fé e plantar sementes, ainda que a terra esteja seca, quando a chuva alcançar essa terra seca, ela vai ser umedecida e essa semente vai brotar. E quando ela brotar, ela vai crescer uma árvore, vai te dar frutos e frutos de justiça, frutos que permanecem. Meu irmão, é pela fé. E nessa fé, eu determino uma mudança, um acontecimento, um milagre sobre a sua vida. Sai do marasmo. Assuma a sua postura de servo e de serva de Deus. Não deixa a tua boca te enganar. Fale aquilo que a palavra está falando. É eu e a minha casa. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, será aberta a porta. Eu sou curado pelos feitos de Jesus. A minha família é uma bênção. Meus filhos são herança do Senhor. Bendito é o meu leito conjugal. Bendito é tudo aquilo que eu pôr as minhas mãos. Bendito será os meus celeiros. Bendito é tudo aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. Isso é o olhar pela fé. E assim eu oro e determino sobre a vida desta pessoa essa mudança, esse acontecimento extraordinário, gerando ali um milagre, mesmo em terra seca. A chuva de Deus vai te alcançar. E eu te abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você diga amém e diga graças a Deus. Você crê nisso?